Olá amigos do canal 1965. A pedidos dos nossos assinantes estamos fazendo este vídeo falando das características de Marte, em um estudo divulgado pela USP. Marte. Rotação dia. 24,6 horas. Translação, ano. 687 dias. Diâmetro. 6.794 km. Temperatura. Máxima 20 graus Celsius. Mínima 140 abaixo de zero. Luas. 2. Phobos e Deimos. Composição atmosférica. Dióxido de carbono. Nitrogênio. Oxigênio. Monóxido de carbono. O clima desse planeta é o mais parecido com a Terra. No verão de Marte que a temperatura chega perto de 20 graus, e no inverno pode chegar a 140 abaixo de zero. Mesmo usando um telescópio médio, é possível observar em Marte a presença de calotas polares formadas de gelo seco, gás carbônico congelado. Além disso, desde o século passado os astrônomos já haviam observado a presença de estações do ano no planeta. Acredita-se que em Marte exista água congelada próximo dos polos e abaixo da superfície. Na década de 70, duas sondas, Viking 1 e Viking 2, desceram em Marte com o objetivo de procurar vida na forma de bactérias, fungos ou algo parecido, mas nada que pudesse comprovar a existência desses organismos foi encontrado. Missões complementares a Marte deram prosseguimento até 1996 com a Mars Global Surveyor, MGS, para um mapeamento mais preciso da superfície marciana a ser completado pela sonda até 31 de janeiro de 2000. A MGS faz parte de um programa de 10 anos de duração da exploração de Marte. O início da exploração com sondas começou em 1960 com vários fracassos, e somente a Mariner 4 em 1965 consegue enviar as 21 primeiras imagens de Marte. Agora vamos discorrer pelos seguintes assuntos: histórico, observação, superfície, atmosfera, satélites de Marte, imagens. Histórico. Sem dúvida nenhuma, Marte é o planeta que mais deu origem a superstições e contos de fadas. Sua cor avermelhada deu origem ao seu nome, Marte, deus da guerra. É observado desde os primórdios da astronomia moderna. Foi o planeta mais estudado na antiguidade, isso possibilitou Johannes Kepler, 1571-1630, através das observações de Tycho Brahe, 1546-1601, descobrir as leis que regem os movimentos planetários. Galileu Galilei, 1564-1642, quando observou Marte em 1610, não soube afirmar se via as fases do planeta ou se o planeta não era perfeitamente redondo. Depois dele alguns outros puderam identificar algumas manchas em sua superfície e em 1666 Jean Dominique Cassini, 1625-1712, concluiu que o período de rotação do planeta é 24 horas e 40 minutos, e observou a presença de calotas polares. Mais tarde observou-se a presença de uma camada atmosférica espessa o suficiente para abrigar vida. As manchas escuras observadas sugeriram a presença de oceanos e vegetação. Porém é a partir de 1870 que começa a grande polêmica sobre a existência de vida no planeta vermelho. Dispondo de um bom telescópio refrator para a época, Giovanni Schiaparelli, 1835-1910, faz uma nova cartografia de Marte, a qual gerou muitas polêmicas e especulações sobre a existência de vida em Marte.
Em seus mapas, Schiaparelli destaca a presença de diversas estruturas lineares, que ele denominou de canais. Essa denominação provocou muita divergência entre os pesquisadores da época. Uns afirmavam ser estruturas naturais e outros afirmavam ser estruturas artificiais, construídas pelos habitantes marcianos. A segunda hipótese prevaleceu por algum tempo, principalmente nos países de língua inglesa, provocado por um erro de tradução da palavra canali, usada por Schiaparelli, por canals, que significa canais artificiais. Edward Pitcairn, 1846-1919, observou que no cruzamento de dois ou mais canais haviam estruturas circulares, bem extensas, e que foi interpretada como oásis nos desertos marcianos. Os canais seriam redes hidráulicas em todo o planeta, que sustentava a pouca agricultura para a sobrevivência dos marcianos, que podiam ser uma civilização decadente. No final do século XIX, Asaph Roy, 1829-1907, que descobriu os pequenos satélites do planeta, Phobos e Deimos. George Halley, 1868-1938, e Edward Bernard, 1857-1923, afirmaram que as ligações lineares entre manchas no planeta era apenas ilusão de óptica. Com o tempo isso foi provado, colocando-se no lugar a hipótese de que o relato de canais são na verdade estrias irregulares, manchas e zonas de reflexão pouco uniforme. As conclusões a respeito desse planeta tomaram novos rumos com o envio da sonda Mariner 4, em 1965, que forneceu dados muito mais precisos sobre sua atmosfera e superfície. Ela foi a primeira missão de sucesso ao planeta vermelho. O processo de exploração espacial seguiu até 2000 com a Mars Global Surveyor. Observação. As condições de observação mais favoráveis são aquelas em que a distância Terra-Marte é a menor possível. Isso se dá quando a Terra está no afélio e Marte no periélio, e ambos na mesma direção e sentido em relação ao Sol. Esse tipo de coincidência ocorre num ciclo de aproximadamente 17 anos, onde a distância entre eles é cerca de 60 milhões de quilômetros. Como Galileu observou em sua época, Marte realmente apresenta uma pequena fase, ou seja, os observadores terrestres podem notar uma parte não iluminada do planeta em determinadas condições, porém a fase nunca se completa, pois ele está numa órbita mais externa que a da Terra. Nunca há fase nova, ou de quadratura. Superfície. Em 1971 a sonda Mariner 9 foi colocada em órbita do planeta, com a função de fazer mapas detalhados de sua superfície, que foi toda mapeada através de fotos, e estas mostravam detalhes de até 1 quilômetro, sendo que cerca de 1% dessa superfície foi fotografada com detalhes de 100 metros. O local onde Schiaparelli pensou ser iluminado artificialmente, por ser o ponto de maior brilho encontrado em suas observações, foi detectado a presença de um vulcão com 24 km de altura e com uma cratera com 500 km de diâmetro, Monte Olimpo. Foi visto como o ponto mais iluminado porque sua cratera tem um poder de reflexão bem maior do que as regiões vizinhas. Pouco mais longe, outros 3 vulcões com mais de 20 km de altitude foram encontrados, e nas proximidades desses vulcões foi observado um cânion com mais de 5.000 km de extensão e profundidade de cerca de 2 km, e alguns pontos onde sua largura ultrapassa os 400 km, Vale Marineris. Além disso, existe um número elevado de crateras de impacto. A existência de vales, que parecem leitos de rios secos, podem ter sido os canais observados por Schiaparelli. Depois do final da grande polêmica onde muita coisa caiu em descrédito, voltou-se a acreditar que exista água no planeta, e em quantidades muito maiores do que as previstas.
legando a grande possibilidade de vida em Marte, na forma microscópica, é que em 1975 foram lançadas as sondas Viking 1 e 2, cada uma formada por um satélite, que deveria orbitar em torno do planeta, e uma segunda parte que deveria pousar na superfície marciana, com o objetivo de fazer algumas experiências no solo e na atmosfera, além do reconhecimento visual. As experiências em solo não forneceram nenhum resultado conclusivo sobre a existência de vida bacteriana em Marte. Sua superfície é composta principalmente de óxidos de ferro, o que dá a cor característica do planeta, ocre alaranjado. Calotas polares mostram variações muito nítidas e periódicas. No inverno de um hemisfério, a camada de gelo torna-se bastante extensa, podendo atingir o meio do caminho entre o polo e o equador. Com o auxílio dos radiômetros infravermelhos das sondas Mariner, concluiu-se que a temperatura da superfície da calota é de 132 graus abaixo de zero, ou seja, a temperatura de condensação do CO2, isto quer dizer que os polos são recobertos por CO2 sólido, ou seja, neve carbônica. Atmosfera, bem menos espessa que a nossa, é constituída principalmente de anidrido carbônico, 50%, e vapor d'água, sendo que a quantidade de oxigênio corresponde a 1/1000 da quantidade existente na Terra. Sabe-se que há uma interação entre os elementos do solo e da atmosfera. Apesar da baixa densidade e pouca pressão atmosférica, equivalente à pressão atmosférica da Terra a 30 km de altitude, registrou-se em Marte vendavais que cobriam toda a superfície do planeta de poeira, com ventos de até 240 km/h. O clima. Esse é o único planeta, além da Terra, que podemos falar sobre clima. Os pesquisadores que se dedicaram à constante observação de Marte puderam distinguir estações climáticas semelhantes às terrestres. Porém, devemos considerar que o ano marciano é quase o dobro do ano terrestre e os dias de Marte são de 24 horas e 36 minutos, portanto as estações lá têm em média o dobro dos dias das estações terrestres. Podemos comparar o clima equatorial de Marte com uma montanha muito alta em dia claro e seco. O calor durante o dia é pouco amenizado pelas nuvens e neblina. E à noite é rápida a irradiação do calor absorvido durante o dia para o espaço, fazendo muito frio. A amplitude térmica do dia para a noite e de uma estação para outra são muito grandes. Satélites de Marte. Phobos, o mais próximo do planeta, tem diâmetro equatorial bem maior que o diâmetro polar, 26,8 por 22,4 por 18,4 km. Seu período de translação ao redor do planeta é de 7 horas e 40 minutos, sendo o único satélite do Sistema Solar com período de translação menor do que a rotação do seu planeta. Isso se deve à grande proximidade do centro do planeta, apenas 9.400 km. Deimos, o mais afastado, 23.500 km do centro, tem período de translação de 30 horas 17 minutos. Suas dimensões, 15 por 12,2 por 10,4 km, cerca de metade do tamanho de Phobos. Ambos os satélites possuem uma forma bem irregular, assemelhando-se a uma batata, com dimensões em torno de 22,5 km para Phobos e de 12,5 km para Deimos. As imagens do planeta vermelho. Créditos USP. NASA JPL. Universidade do Arizona. E os amigos do canal 1965 que acham. Um forte abraço e fique com Deus.